Olá, meus irmãos, seja bem-vindo a mais um Bíblia, versículo por versículo. Estamos no capítulo de número 3 de Mateus. Nós estamos estudando a Bíblia, versículo por versículo, e assim aprendendo um pouco mais acerca do Senhor e do seu poder, amém? Aqui no capítulo de número 3 temos o título da mensagem, que é sobre João Batista, né? E o verso de número 1 diz assim, verso de número 1: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Nós podemos entender que aqui, o capítulo de número 3 de Mateus já começa com uma aparição. Alguém totalmente inesperado, né? Nós recordamos que no capítulo 1 e 2 fala do nascimento de Jesus, da fuga, da perseguição. No capítulo de número 3 aparece alguém diferente, que é o João Batista. E ele aparece pregando num local atípico, né? No deserto da Judéia. Ou seja, é alguém que já estava vindo para fazer toda a diferença naquele ambiente. O verso 2 diz assim, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então essa pessoa, esse João Batista que aparece, ele vem com uma mensagem. E a mensagem dele é de arrependimento. Ele chega dizendo a todos, nem a alguns: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus já era chegado. E quem era essa pessoa que estava chegando no reino de Deus? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele vem anunciando que viria um reino, que já estava entre eles, e que era necessário para conquistar esse reino era o quê? Era o arrependimento. A palavra arrependimento, sim, ela tem, na sua originalidade, ela fala acerca de práticas, comportamento. Arrependimento é diferente de remorso. Quem se arrepende não quer mais praticar aquele ato. Quem tem remorso, naquele momento ali se sente mal, mas depois continua com as mesmas práticas. Então tem gente que fala assim, eu me arrependi, mas continua praticando as mesmas atitudes, não se arrependeu, teve remorso. Quem se arrepende de fato não pratica mais ou faz de tudo para não tomar aquela atitude, porque não está em conformidade com o que acredita ser certo, né? Então João Batista aparece nesse cenário aqui, depois de Jesus ter fugido do Egito, ter voltado, a morte de Herodes, ser anunciado. Aí aparece João Batista, anunciando, né, que teria que ter arrependimento, porque o reino dos céus já estava entre eles. O verso 3 diz assim: porque é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista veio preparar o caminho, mas que caminho é esse? Das cidades, dos locais? Não, o caminho do coração das pessoas. Porque para as pessoas receberem Jesus, o coração tinha que estar tratado, a mentalidade tinha que estar formada, voltada para aquilo que Deus queria fazer. Então era necessário que alguém viesse e anunciasse, endireitar suas veredas, endireitar seus comportamentos, a forma que vocês agem, porque não podemos acreditar, irmão, que vamos entrar no reino de Deus de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito, porque Deus não é qualquer um. Se nós, hoje aqui, em nossas casas, não aceitamos as pessoas entrarem de qualquer maneira, alguns em suas casas pedem para que tirem o sapato, outras pessoas pedem outros tipos de situações, porque Deus, que é o Senhor de todas as coisas, vai aceitar de qualquer jeito. Então aqui, o João Batista está sendo um profeta do reino de Deus, dizendo, olha, arrependei-vos. O primeiro sinal que ele fala para você entrar no reino de Deus, dos céus, é arrependimento. O que a pessoa tem que se arrepender? Daquilo que é contrário aos princípios de Deus. Aí fica uma particularidade por cada um. Quando o João Batista anuncia arrependei-vos, está dizendo, olha, veja aquilo cujo qual você está praticando, que não é da vontade e do agrado de Deus, e pare. E pare. Porque só dessa forma irá entrar no reino do céu. É isso que João Batista está anunciando aqui. Ele está preparando um caminho para as pessoas receberem a Jesus. Verso de número 4. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Aqui nós temos duas coisas que em destaque. Primeiramente, as vestes, depois a alimentação. João Batista ele se vestia com pelo de camelo. Isso era um vestimento de profeta. Os profetas do Antigo Testamento, Elias e outros, já tinham essa vestimenta. Então, quando o João Batista aparece nesse cenário com essa vestimenta, aqueles que já sabiam, já entendiam quem eram os profetas, que olhavam a vestimenta e falavam que ele é profeta. Porque eu lembro de Elias, eu lembro dos outros profetas que se vestiam do mesmo jeito.
E a alimentação de mel silvestre, de mel e gafanhoto, era um alimento típico comum daquela época, na verdade, né? Daquele ambiente. Então isso é para ser apreciado e ser observado, que era necessário, tá? Para que as pessoas identificassem. Como é que você identifica um médico? Um polícia? Como é que você identifica as pessoas? À primeira vista é pelo que está vestindo, não é pelo que a pessoa fala. Não tem como ver um homem de bermuda, de chinelo, de blusa decotada e com fuzil na mão e achar que ele é polícia. Ele nunca vai passar a visão de polícia. Então, as vestimentas naquela época denotavam muito quem era a pessoa. Os fariseus vestiam roupas apresentáveis, bonitas, para chamar a atenção. Então, há uma diferenciação quando se fala acerca de vestimenta, né? Vamos lá, verso 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. Não sei se você acompanhou o capítulo de número 2. Você pode observar que tem um versículo que fala que Herodes e toda Jerusalém ficaram apreensivos e com medo do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, Herodes com medo de perder o trono, então estava armando uma forma de matar. E Jerusalém, que era, quando falava Jerusalém, falava das pessoas de Jerusalém, com medo de quê? De que o Salvador fosse revelado e Herodes conseguisse colocar o seu plano em prática. Então aqui, quando fala acerca de Jerusalém, então ia ter com ele Jerusalém, ou seja, as pessoas iam ter com ele, ou seja, as pessoas iam ouvir ele pregar para saber o que era, porque era algo diferente. Era alguém que tinha intrepidez, autoridade, que não temia, que pregava a verdade, que afrontava os hipócritas, questionava os hereges, entendeu? Que confrontava aqueles que achavam que eram dono da verdade, dono das pessoas. Então era algo diferente. João Batista de fato foi alguém que foi enviado por Deus para preparar o caminho para Jesus, amém? Verso de número 5, verso de número 6. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Ou seja, a mensagem de João Batista era arrependimento. E a confissão de pecados era o que? Era o batismo, que era uma confissão pública, onde todo mundo via, assistia, eles se batizando. Então, automaticamente a mensagem era entregue. Olha, estão se batizando porque estão se arrependendo dos seus pecados. E publicamente todo mundo observava e via. Então, estava passando a mensagem clara. Não precisava ninguém falar. Se alguém estivesse se batizando, ia ter testemunha. Então, automaticamente, alguém via. Então, automaticamente, ele mandava mensagem. Ó, estes daqui estão se arrependendo dos seus pecados, estão aceitando a mensagem de João, estão voltando no seu coração para aprender mais e poderes conquistar o reino dos céus. Então, quando isso acontece muito, as pessoas aceitam Jesus, mas não querem se batizar, acham que não é necessário. É necessário sim, porque é um mandamento, tá? É preciso se batizar, que até o próprio Jesus deu exemplo. São duas coisas que são perpétuas, é o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor, tá? Isso é um outro assunto, de um outro estudo que breve nós vamos ter, tá? Então assim, o batismo de João era com água, para arrependimento, tá? Para que as pessoas entendessem que suas práticas estavam erradas e era necessário se arrepender para conquistar o reino dos céus. Verso de número 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aqui nós temos algo em destaque, porque a mensagem de João Batista era tão forte que começou a ser divulgada em muitos lugares, e chegou até aqueles que eram os superiores, né, os fariseus, os saduceus, eles iam ver o batismo de João Batista. Quando João Batista vê eles, João Batista vai se ira, não com a pessoa, mas a forma que eles ensinavam o povo, né? Lembra a passagem que Jesus fala? Não entram no céu e não deixam ninguém entrar. É desse tipo de ira que João Batista estava se posicionando. Ele ficou irado. E aí ele lança aquela palavra, raça de víboras, falando diretamente para esse povo aí, essas pessoas que eram hipócritas, né? Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque eles não estavam ali para ver a mensagem, estavam ali para questionar, achar uma desculpa para poder usarem como alguma coisa para pegarem João Batista.
Nós vimos isso no capítulo 2, Herodes. Diga-me onde está o Salvador, o Messias, para que eu venha me prostrar e adorá-lo. É esse tipo de situação que João Batista estava vivendo. Aí você pode observar que ele fala assim, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista aqui está usando o mesmo termo que eles usavam. Eles diziam que as pessoas que não obedecessem, não seguissem o Antigo Testamento, porque eles só acreditavam na Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então ele fala, olha, se vocês não acreditam, se vocês não temem, vocês vão ser castigados futuramente. Aí João Batista agora está usando o que eles usavam contra eles mesmos. Verso de número 7, olha, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista está falando, como é que vocês vão fugir do que há por vir, do que já está entre nós? Então isso é algo para nós entendermos que Deus estava usando os lábios de João Batista contra aqueles que eram severos contra o povo. Verso de número 8 diz assim, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqui João Batista está dizendo que era necessário haver atitudes e comportamentos produtivos. Que vale você ter uma árvore, um pé de algum alimento no seu quintal, ou no seu sítio, ou na sua roça, e não produzir frutos? Você planta ali um pé de manga, mas entra ano, sai ano, e a manga não é produzida. Você planta um pé de acerola, entra ano e sai ano, e a acerola você não consegue tomar um suco. O que você vai fazer com essa árvore? Você vai cortar ela. Porque ela não serve, não tem serventia para estar plantada ali. É por isso que a Bíblia aqui está dizendo, através da boca do João Batista, número 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Eles produziam fruto, mas não eram de arrependimento. Eles tinham frutos, mas era da maldade, da severidade, do castigo, mas não era de arrependimento. Ou seja, não traziam consciência do ser humano do que era certo e errado, porque o profeta em si, irmãos, está nessa terra para isso, para trazer a consciência da humanidade que tem um Deus, que tem uma vida após essa morte, que tem um céu, que tem um Todo-Poderoso, e que é necessário produzir. Produzir o quê? É você dar resultado. Isso é importante nós entendermos. Tem que dar resultado, é necessário. Então João Batista aqui está exortando eles, porque eles se achavam os sabichões, aqueles que sabiam de todas as coisas. No verso 9 diz assim, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Os fariseus daquela época, os homens entendidos, eles se apegavam em dizerem que Abraão é o pai da fé. Então eles achavam que eles poderiam viver de qualquer forma e que eles estavam bem, porque tínhamos como pai Abraão, tínhamos os ensinamentos dos patriarcas, que aquilo era mais do que o suficiente para eles serem salvos, para eles conquistarem o reino de Deus. E não era. João Batista estava vindo com a mensagem dizendo, não era. João Batista foi um profeta que ele veio para mudar literalmente a mentalidade das pessoas. Ele já estava preparando o caminho. Por quê? Conforme ele confrontava as pessoas, os fariseus, a mentalidade fazia com que as pessoas viessem questionar de fato o que era certo ou errado. Quando Jesus chega e se apresenta, Jesus já está prontamente já com o caminho preparado só para aplicar o reino de Deus. Então os fariseus eles tinham muito disso aqui, porque eram pai de Abraão. Sabe o que acontece no dia de hoje? É muita gente que diz assim, meu pai e minha mãe são cristãos, são da igreja, então estou bem. Só que a salvação é individual. Seu pai é seu pai, sua mãe, seu irmão, seu irmão. Eu sou eu, minha esposa, meu filho, meu filho. Então não podemos nos apegar nas atitudes das outras pessoas para conquistarmos o reino de Deus, não. Nós temos que nos apegar às nossas atitudes para vermos se de fato nós somos dignos de estar no reino de Deus. Então João Batista aqui ele está falando isso. Verso de número 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ou seja, João Batista estava dando uma metáfora, fazendo uma comparação, uma ilustração, de que quando se tinha árvores que não produziam bom fruto, porque elas poderiam até produzir fruto, mas frutos estragados, ruins, o que eles faziam? Cortavam e lançavam no fogo. Isso aqui estava falando de algo futuro. Falando de pessoas. Toda vez que aparece o termo árvore em Bíblia, está falando de pessoas, porque nós somos comparados a árvores, nós temos que gerar, nós temos que produzir, nós temos que dar bom fruto, porque senão para que estamos nessa terra se nós não produzimos nada?
Talvez você ache que você não faz a diferença na vida de ninguém, mas se você observar, você faz. Um vídeo que você grava, um bom dia, como você está, tô orando por você, olha, visitar, isso tudo faz a diferença, isso tudo gera frutos na vida da pessoa, tanto de quem recebe, como de quem está fazendo, né? Então, assim, os frutos eram muito importantes, até os dias de hoje, tá? E João Batista, quando ele chegou falando acerca disso. O verso 11, e eu em verdade vos digo, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas parcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui existe uma divergência muito grande de entendimento. Alguns acreditam que quando João Batista, eu vos batizo com água, e o que vem depois de mim, porque foi primeiro que eu não sou digno nem de levar suas sandálias. João Batista diz, olha, eu sou inferior àquele que está vindo depois de mim. João Batista diz, Jesus que vai vir depois de mim, ele é maior do que eu, porque ele veio primeiro do que eu. Eu vim anunciando o caminho e preparando, mas ele já é antes de mim, ele é todo poderoso. Eu vos batizo com água para arrependimento, porém ele, quando vir, lhes batizará com o Espírito Santo e com fogo. As pessoas tendem a entender que o batismo com o Espírito Santo, irmão, é só quando você fala em línguas. Com fogo é quando você fala em línguas, e não é. Se você observar, temos várias passagens bíblicas que falam que quando a pessoa aceita Jesus, confessa seus pecados e ali começa a entregar sua vida a Cristo, ele já recebe o selo do batismo. Não tem como te explicar onde está escrito como é, mas breve vai ter esse entendimento, esse conhecimento aí, né, no nosso canal. Você entender que vocês são selados. Quando você aceita Jesus, você é selado pelo Espírito Santo. E aí começa a queimar, começa a arder o primeiro amor, a queimação das obras, dos pecados, aquilo que é contra a vontade de Deus. O fogo do Espírito Santo começa a queimar. Não é o de Atos 2, que é a descida do Espírito Santo. É totalmente uma coisa diferente da outra, tá? Então nós temos que nos atentar aí para nós podermos, como é Bíblia, versículo por versículo, dá para me explicar. Eu estou tentando dar uma minimizada para nós termos um entendimento melhor acerca de cada versículo. Então, eu vos batizo com água, mas virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, é superior ao batismo com água, tá bom? Continuando aí, vamos lá? Verso de número 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. João Batista aqui está nos dizendo acerca de uma prática que era comum naquelas épocas. Quando eles iam limpar o trigo, eles iam por uma área bem grande, que era conhecido como eira, e ali eles pegavam o trigo e faziam com que o trigo fosse espalhado. E eles tinham que ficar em um local bem alto para que tivesse muito vento. Por quê? Porque eles pegavam o trigo com a pá e jogavam para cima. No que eles jogavam para cima, o vento tirava todo o joio, que eram as palhas, tiravam o joio que não prestava, e ficava só o trigo. Eles separavam o trigo do joio, pegavam o joio e queimavam. Então ele está fazendo uma ilustração para nós entendermos, porque quando ele fala que em sua mão tem a pá, ou seja, ele tem como pegar e limpará a sua eira, ou seja, o local, o ambiente, ele vai limpar, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha, ou seja, ele vai pegar o trigo para ele, mas a palha ele vai queimar. Então nós temos que entender que a Bíblia ela usa muito figura de linguagem, né? Pega situações comuns da vida do ser humano e ilustra para a pessoa entender. Isso se chama parábola, tá? Jesus usava muito de parábola. Pode ver a parábola do livro do filho pródigo, você pode ver da dracma perdida, da ovelha perdida, entendeu? Várias parábolas que Jesus orienta para que nós venhamos a ter um entendimento melhor da mensagem acerca do reino de Deus. Aí vem agora o verso de número 13, que tem como tema o batismo de Jesus. João Batista já preparou o caminho e agora Jesus se apresenta para ser batizado. O verso 13 diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? O que é que João estava falando? Olha, eu careço do Senhor, e o Senhor vem para que eu faça contigo. João Batista está reconhecendo o senhorio de Cristo, está reconhecendo que ele é superior e que ele não era digno de batizar. Verso 15, Jesus diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém,
cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Jesus estava falando: João, sei, João, que você está na missão. E sei também que você é inferior a mim. E reconheço a sua humildade. Porém, é necessário que isso aconteça para que se cumpra toda a justiça. Para que se cumpra essa palavra dos profetas. É isso que eu quero que você entenda. Jesus veio para cumprir as profecias, não veio para destruir ninguém. Tudo que os profetas disseram, tudo que as pessoas falaram acerca dele, veio se cumprindo. E agora está se cumprindo agora em João Batista. Aí João Batista se opõe porque ele vê a grandeza de Cristo. Mas Jesus, humildemente, sem pecado, porque arrependimento para quem era pecador. Jesus não tinha pecado, mas ele tinha que dar o quê? Exemplo. É aqui onde muitos líderes erram e pecam. Porque a Bíblia nos mostra que o líder é seguido não é por poder financeiro que ele tem, nível de influência, mas é pelo exemplo que ele dá. Diferente dos hipócritas, fariseus e escribas, que falavam e não faziam. Jesus, ele falava, fazia e mostrava como tinha que ser executado. Então isso fazia toda a diferença, tá? Então Jesus queria que as pessoas seguissem ele pela liderança. Aí continua dizendo aqui, ó, verso 16: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como um pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Quando Jesus se batiza, 3 acontecimentos diferentes ocorrem na Bíblia, né? No ato ali, momentâneo. Primeiro o Espírito Santo, né? Depois uma pomba e depois a voz. Espírito Santo veio a Jesus, né? Jesus ele andava cheio do Espírito Santo. A pomba, aquilo ali era a representatividade divina, porque os antigos acreditavam que para a pessoa ser divina sempre carregava um pombo. Então quando você vê nesses filmes aí uma pomba do lado da imagem de alguém, que está representando que aquela pessoa ela é divina, ela é especial, ela é alguém que justamente como é que podemos dizer, não é terrena somente. Quando fala a voz, é o próprio Deus falando: Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então nós podemos entender que tudo o que aconteceu até Jesus ser batizado foi protocolado. Tinha um processo. Assim também em nossas vidas. Para nós chegarmos ao objetivo, tem um processo. Ninguém consegue ser professor sem estudar. Ninguém consegue ser nada na vida sem primeiro ter um protocolo. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. Ninguém que não sabe ler e escrever pode ingressar na faculdade. Tem que passar primeiro pelo ensino fundamental, ensino médio, e aí fazer uma prova e estar na faculdade. Então, com esse capítulo número 3, nós entendemos que há um processo para nós chegarmos aos nossos objetivos. E para Jesus chegar aqui também não foi diferente. Quero deixar essa mensagem para você, que seja árvore de bons frutos. Compartilhe esse vídeo com alguém, envia. Tá? Se aprender alguma coisa, passe o conhecimento. O conhecimento não é para ficar guardado, é para ser repassado e assim nós melhorarmos as novas gerações que estão por vir. Tá? Espero você aqui no próximo vídeo, no próximo capítulo. Nós possamos estar sempre aí para abençoarmos uns aos outros. Que Deus te abençoe, a sua casa, a sua família, e fique na paz.